Meus amigos, muito bom dia, quase boa tarde, né? Acabei estendendo um pouco a hora de acordar para gravar aqui o vídeo, mas eu estava muito cansado, não, espero que vocês me desculpem. Mas é o seguinte, gente, não tem tanto problema na medida em que é um jogo mais para cumprir tabela, que a gente vai falar aqui hoje, esse clássico vovô, Botafogo e Fluminense aí por conta dessas circunstâncias aí da Taça Guanabara. Eu sou o Daniel Brown, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Brown e Fogo. Se inscreva no canal, ative as notificações para não perder absolutamente nenhuma novidade. E tô vendo que tem muita gente nova aqui. Alcançamos de ontem para hoje 28 mil inscritos. Na verdade, alcançamos os 27 e os 28. Né? Então tá crescendo demais. A gente teve aí uma ascensão aí de 3 mil inscritos nos últimos 3 dias, muito por conta dessa situação do Honda, a galera querendo se informar. Fiz uma live lá que bombou. Então é isso, pessoal. Espero que vocês cheguem aqui, gostem do conteúdo. Não gostando é só comentar que a gente muda de ideia. Vamos trocando essas figurinhas aí. Esse é um canal opinativo sobre tudo que acontece no Botafogo. Lembrando que com toda essa ascensão do Honda, né, muita gente vem perguntando, eu divulgo às vezes no Instagram, no YouTube, né, vi alguns comentários aí perguntando a respeito da loja de camisas. Relíquias Alvinegras está tendo promoção esse fim de semana por conta da chegada do Honda. Estamos tendo promoção de camisas do Botafogo de todas as épocas, de todos os tamanhos, de todos os modelos, branca, preta e branca, tradicional, preta, né, modelos históricos. Então é o seguinte, cara, Relíquias Alvinegras, o link tá aqui na descrição. Vocês vão entrar lá no Instagram, escolher a camisa de vocês, falar no direct que eu ou meu amigo Gabriel, a gente vai atender vocês para vocês darem uma olhada nas camisas. O link tá aqui na descrição, gente. Vamos lá, pessoal. Botafogo e Fluminense, uma partida mais para cumprir tabela, rapaziada. Vai pela resenha e tudo mais. Daqui a pouco tô chegando lá, vamos tomar uma cerveja e assistir essa partida. Não só pela resenha, né, mas também para ver um pouco do desempenho dessa equipe. Depois de toda a euforia com a chegada do Honda, é claro que a torcida do Botafogo não vai deixar de dar atenção ao time, né? E que esse time ele não foi esquecido nem no momento de euforia do Honda. A gente viu tanto no aeroporto na sexta-feira, quanto ontem no estádio Newton Santos, um coro, né, por diversas vezes puxado pela torcida do Botafogo, de fora Valentim. Então a torcida do Botafogo está muito atenta nesse time. Não é a torcida que vai, desse momento, ele vai esquecer, vai preferir não ver o jogo. A torcida ela vai preferir passar raiva e tentar comprovar que ela está certa da situação de protestar aí contra a permanência do técnico Alberto Valentim, né, e que nesse momento talvez não esteja balançando no cargo, né, porque o planejamento na Taça Guanabara foi colocar um time alternativo nas primeiras rodadas, e aí por isso perde a vaga. Na Copa do Brasil classificou, né, conseguiu estar com 100% de aproveitamento esse time principal, pelo menos por enquanto, na competição, no Campeonato Carioca, mas, né, o grande problema é o desempenho que vem sendo muito insuficiente, muito fraco, desde o ano passado na equipe do Botafogo, comandada por esse técnico. Só que agora, mesmo que seja aí um jogo para cumprir tabela, tenha certeza que a torcida do Botafogo, né, e a própria diretoria do Botafogo, ela vai estar de olho no desempenho da equipe nesse jogo. Né? Se o desempenho ele for absolutamente pavoroso, mais uma vez, o Fluminense der uma porrada no Botafogo. Né? O Fluminense do Odair Hellmann, que também está oscilando um pouco, começou bem o Campeonato Carioca, vencendo 3 partidas seguidas, aí perdeu para o Boa Vista, né? Inclusive essa derrota prejudicou muito o Botafogo, acabou empatando, tropeçando na Copa Sul-Americana, tem Copa do Brasil chegando aí para o Fluminense. Então as coisas não estão muito legais do lado do Fluminense, mas eu vejo um time um pouco mais organizado sim que a equipe do Botafogo, um time melhor tecnicamente, pelo menos se você pegar os 11 titulares que vão enfrentar o Botafogo. Daqui a pouco eu falo da escalação, né? Mas se o Fluminense vencer de maneira muito convincente o Botafogo nesse domingo, né, eu tenho certeza que o Alberto Valentim vai dar uma balançada. A pressão por parte da torcida, ela está absolutamente enorme. Né? Na diretoria ainda há um respaldo, porque o ano começou agora, classificou na Copa do Brasil mesmo que aos trancos e barrancos, né? Taça Guanabara venceu aí todas as partidas com o time titular, mas a diretoria está com o pé atrás, está com uma pulga atrás da orelha, não tenha dúvida disso. Até porque trata-se de um técnico que não era nem o preferido da diretoria do Botafogo para começar o ano. A gente sabe que ele começou, né? Ele virou o ano e continuou como técnico do Botafogo, que era ele que estava ali, era ele que tinha ali para trabalhar. A gente sabe que a multa rescisória no contrato dele é um grande problema e o Botafogo não pode se dar o luxo de gastar dinheiro nesse momento. Então, cintos apertados, muito por conta disso, o Alberto Valentim permaneceu na equipe carioca, né? Dependendo até do próprio Montenegro, naqueles áudios vazados lá,
depois da partida contra o Goiás no Brasileirão, lá bem próximo ali da demissão do Barroca, né, ele coloca, né, ele conta que para ele o Valentim não é o técnico ideal para o Botafogo, não é um técnico de ponta. Um detalhe muito interessante antes da gente falar das escalações, né, depois dessa partida, o Botafogo cumpre tabela neste domingo. O último jogo à vera do Botafogo foi na quarta-feira pela Copa do Brasil contra o Caxias, 1-1. O Botafogo se classificou pelo critério, pelo regulamento. Caras, então, a gente está aqui no dia 9 de fevereiro. Né? O Botafogo ele vai passar um período de praticamente 3 semanas sem jogar. É isso porque a gente está contando com um possível confronto aí que ainda pode ser marcado. O único confronto marcado do Botafogo, o próximo, é daqui quase um mês. O Botafogo enfrenta o Boa Vista na estreia da Taça Rio, né, o primeiro jogo do Botafogo no segundo turno do Campeonato Carioca, no estádio Newton Santos, no dia 1º de março. Né? E até lá a gente tem que ficar muito atento no próximo dia 12 de fevereiro, que aí acontece o confronto entre Náutico e Toledo. Quem passar desses dois times enfrenta o Botafogo na segunda fase da Copa do Brasil. Eu não consegui encontrar a data exata, nem no site da CBF, dos jogos da segunda fase, mas eu estou me baseando sobre o que aconteceu no último ano. Em 2019, o Botafogo também jogou nesse período a primeira fase aí da Copa do Brasil, né, contra o Campinense. E a segunda fase, contra o Cuiabá, aconteceu no dia 27 de fevereiro. Né? Justamente as datas, então, elas se encaixam. Portanto, na última semana do mês de fevereiro, a gente pode ter esse confronto entre Botafogo e Náutico ou Botafogo e Toledo. Né? Então, o que a gente pode falar disso? Né? Primeiro, já vem pedreira logo de cara na Copa do Brasil, em que possivelmente o Botafogo joga fora de casa, já expliquei a situação do regulamento aqui, e depois tem início de Taça Rio. O Botafogo ele vai ter mais uma mini pré-temporada. O Botafogo ele vai ter mais um tempinho para treinar. Como teve em diversas situações no ano passado com o Zé Ricardo, quando o Botafogo não se classificou para a Taça Guanabara, para a Taça Rio, né, Copa do Brasil caiu para o Juventude, aí teve o Barroca, né, então o Botafogo está tendo mais um período para se adaptar em relação a treinamentos, um período longo aí sem jogos. Portanto, isso pode ser tanto bom para o técnico Alberto Valentim, para a equipe do Botafogo, em termos de descanso, em termos de aprimoramento tático, a chegada do Honda, né? O Honda vai ter uma mini pré-temporada aí para se adaptar em treinamentos com jogadores, se enturmar com a galera, poder aprender algumas coisas, saber como é que o Botafogo joga, né? Isso eu acho fundamental, né? Mas isso pode também ser mais um agravante para uma pressão do Valentim, porque ele já teve uma pré-temporada longa, né? E o time está se desempenhando mal em campo. Agora ele vai ter mais um período aí de treinamentos e já vai chegar na Copa do Brasil aí sendo muito pressionado. Então se o Botafogo jogar mal, cara, a situação ela pode ficar realmente bem complicada para o Valentim. Né? Ele tem que aproveitar muito essas oportunidades, como por exemplo essa pausa aí de jogos desse período aí que vai ser realmente, já vai retornar aí a Taça Rio e principalmente a Copa do Brasil de maneira bem intensa, já com uma pedreira que pode ser tanto o Náutico quanto o Toledo. Ah, mas aí é só segunda fase, tá? A gente viu o que aconteceu agora contra o Caxias, rapaziada. Enfim, pessoal, Botafogo e Fluminense hoje às 4 da tarde no Maracanã, joguinho para cumprir tabela, penúltimo jogo possivelmente do Botafogo no mês de fevereiro. Esse daí é o preço que se paga por não se classificar para as semifinais do turno, mais uma vez o Botafogo fora de uma semifinal de turno. Né? O Botafogo ele deve ir a campo, né? Eu pensava que o Valentim iria colocar um time base, um time mais sólido, né? Ele não é um cara de sair muito dos padrões por conta das pressões que ele sofre, né? Mas eu acho que por ser um jogo teste, ele está testando algumas mudanças e tem bastante coisa a ser mudada aí nesse time do Botafogo para enfrentar o Fluminense, diferentemente do que eu pensava. Vamos à provável escalação, gente, vou colocar aqui para vocês. Gatito Fernandes no gol, na lateral direito Barrandegui vai receber a sua primeira oportunidade como titular, o Fernando vai para o banco de reservas, na zaga Marcelo e Joel Carli, é mantida a zaga aí do Botafogo, na lateral esquerdo Danilo Barcelos, ganha a vaga do Guilherme Santos, no meio campo Cícero, Caio Alexandre, o Thiaguinho foi barrado aí, Caio Alexandre, portanto, vai ser o titular nessa partida. Bruno Nazário, de um lado Luiz Henrique, do outro Varley já chega com moral, né? O Varley há pouco tempo foi anunciado, já vai chegar aí como titular da equipe do Botafogo no lugar do Luiz Fernando e na frente o Pedro Raul, né? E espero mesmo que o Pedro Raul tenha se recuperado totalmente dessa lesão na coxa, não quero que ele fique jogando, né, no sacrifício
Eu acho que não vai ser bom para ele, não é bom para o Botafogo que ele jogue no sacrifício num jogo teste. O pessoal deve estar perguntando o que eu achei dessa escalação, qual é a minha opinião a respeito disso. Eu não sei opinar exatamente, né? Por exemplo, a respeito do Barrandeg no lugar do Fernando, porque eu vi muito pouco do Uruguai até agora. Não sei opinar se isso é contundente ou não, né? Mas eu acho importante, né, você demonstrar para esses jogadores, principalmente nas laterais, o Fernando e o Guilherme, que não são titulares absolutos, né? Mostrar para eles que eles não têm a posição no colo deles. Então você dá oportunidade para outros dois jogadores que estão chegando agora, o Uruguai, o Barrandeg e o Danilo Barcelos. Aqui eu também não curto muito o futebol do Danilo, mas boa sorte para ele. No meio campo, achei muito interessante a mudança, você colocar o Thiaguinho, sair o Thiaguinho e entrar o Caio Alexandre. Achei muito contundente você tirar um jogador, né, que nem na ruptura, nem na força, né, na velocidade ele estava dando certo, e você colocar um jogador que tem uma certa vitalidade para marcar, mas também tem uma qualidade no passe, pode dar uma dobradinha interessante aí com o Cícero, vamos ver, né, vai ser a primeira oportunidade do Caio como titular do Botafogo pela equipe principal, ele já tinha sido titular nas partidas contra o Madureira e contra o Volta Redonda no time alternativo, né, então boa sorte para o Caio, né, se ele sentir a pressão, gente, eu acho que a gente não tem que cair em cima dele, ele é um jogador com pouca idade, está começando agora, então tem que ter o respaldo da galera se ele for mal, eu acho que é completamente natural pelo momento. E no ataque eu quero ver o Varley, né? Tenho curiosidade de saber em relação ao Varley, né? Eu particularmente colocaria o Juan, né? Que eu acho que é um cara que já está aí desde o ano passado desempenhando futebol. Mas o Varley chegou agora, talvez seja uma oportunidade para ele demonstrar potencial, né? Não sei como é que ele se desempenhou nos primeiros treinamentos dele, pode ter a ver com isso, né? Então o Varley tendo essa oportunidade aí no lugar do Luiz Fernando, que está realmente muito mal e se recuperou aí recentemente de febre, né? O Varley, que originariamente é lateral direito, foi revelado como lateral direito, mas no CSA começou a jogar mais avançado. E o Alberto Valentim pretende utilizá-lo no ataque mesmo. Agora vamos à equipe do Fluminense. Como é que a equipe do Fluminense vai a campo? O Fluminense que começou até bem a Taça Guanabara, né? Conseguiu assegurar a liderança do grupo B da competição e chegar aí às semifinais, mas vem oscilando. Perdeu para o Boa Vista, empatou com o União de La Calera no Maracanã, na Sul-Americana, na estreia da Sul-Americana. Então pode ser até que o Fluminense seja eliminado logo de cara na Sula. Portanto, o seguinte, o Fluminense vai a campo da seguinte maneira, o técnico Odair Hellmann escalou a equipe do Fluminense, que vem se reforçando ao longo desse início de temporada com jogadores que vão ficando adaptados fisicamente, né? Lembrando que o time do Fluminense realmente é melhor nesse momento que o time do Botafogo, né? Mas há algumas ressalvas. Vamos lá, o goleiro vai ser o Muriel, na lateral direita o Gilberto, zaga Lucas Claro, a gente vai ter também o Digão e na lateral esquerda o Egídio. Meio campo com Yuri, outro volante é o Henrique, volante experiente aí que veio do Cruzeiro, centralizado o Nenê, que é a referência técnica dessa equipe, de um lado o Marcos Paulo, da base do Flu, do outro o Wellington Silva, que estava emprestado para o Internacional nos últimos 2 anos, retorna à equipe tricolor, vai fazer a sua partida hoje, e no ataque, a referência centralizado o Evanilson. O que a gente pode falar, rapaziada, é que tecnicamente, no papel, né, na bola, é um time superior a essa equipe que vai entrar em campo para enfrentar o Fluminense. É um time bem superior ao time do Botafogo, na minha opinião, em algumas peças, né? Nenê, Marcos Paulo, Wellington Silva, o próprio Henrique, que é um jogador muito experiente. Mas é um time que, ao contrário da equipe do Botafogo, uma equipe jovem, uma equipe leve, né, que tenta, pelo menos, a teoria é ser uma equipe intensa na partida. A equipe do Fluminense ela é mais lenta, é uma equipe mais pesada, é uma equipe com jogadores com idade avantajada. O Nenê tem quase 40 anos, o Henrique também não é um garoto, Egídio, que veio do Cruzeiro, também não é um menino, né? Então o time do Fluminense não é aquele time mais leve, né? Eu diria que vai ser um contraste aí, né? Vai ser uma garotada contra jogadores mais experientes, e aí o Botafogo vai ter que explorar, né, melhor esses sentidos aí dessa partida. Se o Botafogo ficar perseguindo demais, esse foi um grande problema nos últimos jogos. O Botafogo ele marca por setor. O que é marcação por setor? A partir do momento que o jogador adversário entra com a bola em certo setor, né, o cara, por exemplo, o cara entrou no setor do Barrandegui, sei lá, o Barrandegui tem que perseguir o cara até ele sair do setor, né? Mas se a coisa ela não for muito bem sincronizada, como não vem sendo, a marcação ela fica completamente atabalhoada, e um time que toca muito bem a bola, ele consegue penetrar as linhas do Botafogo com muita facilidade.
E o time do Fluminense tem jogadores que podem acabar ocasionando esse problema. Tem jogadores de passe rápido, tem jogadores com inteligência para passar, como por exemplo o Nenê, jogadores com bom drible que podem acabar confundindo as linhas do Botafogo, que são o Marcos Paulo e o próprio Wellington Silva, que é muito ligeiro. Só que agora é uma equipe um pouco mais lenta, com um meio-campo um pouco pesado. A gente sabe que o Nenê não é mais um garoto, a gente sabe que o Henrique e o Yuri, né, é uma grande crítica por parte das pessoas que cobrem o Fluminense. A escalação desses dois jogadores aí por conta do peso, né? O meio-campo fica muito pesado e o Botafogo, sabendo pressionar, sabendo marcar esse meio-campo, ele pode acabar arrumando algum tipo de coisa positiva e até pegando um ponto fraco do Fluminense, que também é um ponto fraco do Botafogo. O Fluminense é muito vulnerável, nos contragolpes. É um legado aí até da época do Fernando Diniz, né, que perdura no Flu até hoje, né, e que também foi um legado até da época do Zé Ricardo, do Barroca, que continua no Botafogo. São duas equipes, né, que podem acabar se sobressaindo, né, por conta das limitações propondo, reativando, né, contra-golpeando. Então a gente pode esperar muito isso das duas equipes. Lembrando que o Fluminense está escalando o Yuri, né, porque o Hudson está suspenso. O Hudson também daria um toque aí de qualidade para esse time do Fluminense no meio-campo. Foi um bom desfalque, assim, pensando a Botafogo. Né, tá suspenso aí por conta do terceiro cartão amarelo. O Hudson não joga, portanto entra o Yuri, que não é tão querido assim pela torcida do tricolor. Arbitragem, rapaziada, apita o jogo Wagner do Nascimento Magalhães, o assistente número 1 Rodrigo Figueiredo, o assistente número 2 Daniel do Espírito Santo Parro e o VAR, né? Lembrando que nos clássicos e nas partidas importantes, semifinal e final de turno, final do Carioca, teremos VAR, né? Tem a presença do VAR. Rodrigo Carvalhais de Miranda vai comandar o árbitro de vídeo. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Daqui a pouco estou partindo para o Maracanã. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações que logo após o apito final teremos pós-jogo. Então é isso. Um forte abraço. Valeu!